Um dia histórico na Casa Branca, e o que chama a atenção? Mais uma vez, o terno de Zelensky rouba a cena. Enquanto paraquedistas ucranianos influenciam as negociações à distância, vazamentos revelam bastidores explosivos. Como Putin conseguiu chegar até Trump? E por que o preço da gasolina na Rússia está nas mãos de uma reguladora que nem sequer pisou no país? Será que o famoso Flamingo ucraniano logo migra para território russo? E Lukashenko, por que está tão preocupado com a infraestrutura hoteleira à espera de uma visita ilustre? Tudo isso e muito mais você confere agora, com exclusividade, nas notícias que são nesta atrás primeiro, direto dos bastidores da Ucrânia, Rússia, Bielorrússia e do mundo, com análise clara e antecipada. Hoje, a Casa Branca estava mais solene do que nunca, bandeiras ao vento, guarda de honra impecável. Trump não economizou em pompa, sinal claro de que este encontro com Zelensky não era qualquer um. Pontualidade militar, host e convidado surgiram juntos, como se o relógio tivesse sido sincronizado com a história. Mas desta vez, nada de acusações pesadas como em fevereiro, quando Zelensky chegou sob uma chuva de críticas. Até o repórter que antes atacava seu terno agora elogiava: "Presidente, você está impecável nesse traje. Lembra que eu já falei isso? Pois é, sou o mesmo que te criticou antes." Veja só como as coisas mudam. O clima era outro, profissional, mas com um toque de cumplicidade. "Este encontro é crucial", declarou Trump. "Temos aqui 7 dos líderes mais influentes da Europa. Nos veremos com eles logo após esta reunião. Obrigado por estar aqui." Mas nem tudo foi previsível. Zelensky entregou a Trump um envelope com uma condição: "Isso não é para você, se não se importa." Dentro, uma carta da primeira-dama ucraniana para Melania Trump, ironicamente, a mesma que recentemente teve que escrever diretamente a Putin, já que a Rússia, tecnicamente, não tem primeira-dama. Portas fechadas, estratégias traçadas. Depois, a sala se encheu, líderes europeus e o secretário-geral da OTAN se juntaram à mesa. "Nosso objetivo é único e simples: parar a morte", resumiu Zelensky. "Este foi o melhor encontro que tive com Trump", brincou o ucraniano. "O melhor ainda está por vir", respondeu, otimista. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, destacou a união sem precedentes entre os líderes ocidentais e insinuou garantias de segurança para Kiev, um modelo em que a Ucrânia, mesmo fora da OTAN, receberia um escudo equivalente ao dos membros do bloco. Já o chanceler alemão, Friedrich Merz, deixou no ar a expectativa de um cessar-fogo total até a próxima rodada de negociações, com um recado velado: a pressão sobre o verdadeiro responsável pela guerra precisa aumentar. Trump, por sua vez, anunciou que ligaria para Putin ao final do dia. Mas um descuido revelador, com o microfone ainda ligado, soltou que sua frase a Putin quer um acordo soava um pouco louca. Coincidência ou não, enquanto isso, um vazamento bombástico vinha à tona. Em Alasca, o que parecia um encontro diplomático quase virou um escândalo. Apesar de Trump ter dado nota 10 ao encontro com a delegação russa, os bastidores contam outra história. Segundo o Axios, o ex-presidente americano quase se levantou da mesa quando Putin exigiu Donetsk inteira. "Se é só por Donetsk que não há concessões, não vale a pena perder tempo", teria dito Trump. Para surpresa geral, Putin recuou. Enquanto isso, a Ucrânia escrevia sua própria história no campo de batalha. Há uma semana, notícias alarmantes chegavam de Donetsk: tropas russas teriam rompido as linhas de defesa ucranianas. Mas o cenário virou. As forças armadas ucranianas reescrevem o mapa da guerra a cada avanço. Os paraquedistas das brigadas 79ª Tavrisheskaya e 82ª Bukovinskaya realizaram operações relâmpago e libertaram 2 localidades estratégicas, Zoloto e Kolodez Petrovka, no distrito de Pokrovsk. O inimigo deixou para trás corpos, equipamentos destruídos e prisioneiros, agora moeda de troca para Kiev. O comandante-chefe Alexander SYRSKY foi direto: "Infelizmente, não temos uma linha de frente contínua em Dobropoli, e o inimigo aproveitou essa brecha. Mas depois de reforços e manobras decisivas das nossas tropas aerotransportadas, não só recuperamos o terreno como transformamos o otimismo deles em desespero." Nas redes sociais, o tom dos ocupantes mudou de a vitória certa para cerco inevitável. Enquanto a Europa e a Ucrânia se reuniam com Trump, Putin fazia o que mais gosta: tecer sua teia geopolítica. Ligou para presidentes do Quirguistão,
Tajiquistão, Brasil e até para o primeiro-ministro da Índia. Mas uma ligação pode ter saído pela culatra, a do governador interino de Rostov. Em vez de boas notícias da região agrícola mais rica da Rússia, Putin ouviu um relatório desolador: cerca de 1 milhão de hectares foram perdidos. A colheita deste ano caiu pela metade. Os agricultores não têm como pagar suas dívidas, e a região que respondia por 10% da produção nacional enfrenta uma onda de falências. E como se não bastasse, os problemas se acumulam. A Rússia está sob fogo cruzado de crises, uma pior que a outra. Os sinais de alerta soam cada vez mais altos. Não perca os próximos capítulos desta história. Assine para ficar por dentro de tudo em primeira mão. E você, acha que a paz está próxima ou isso tudo é só mais um movimento no grande jogo do poder? O preço da gasolina na Rússia não apenas subiu, explodiu. E não estamos falando de um ajuste inflacionário comum, mas de recordes históricos que deixam até os mais otimistas de queixo caído. Na segunda-feira, a Bolsa de Mercadorias de São Petersburgo registrou números que parecem saídos de um pesadelo. Inteligência artificial, 92 a 71,5 mil rublos por tonelada, inteligência artificial, 95 beirando os 80,5 mil. Desde o início do ano, o combustível mais básico já subiu 38%, enquanto o premium disparou quase 50%. O Kremlin, em pânico, tentou apagar o incêndio com decretos. Primeiro, proibiu as exportações de gasolina até agosto e depois, esticou o prazo até setembro. Mas os especialistas, com a frieza de quem já viu esse filme antes, são taxativos: isso não vai adiantar nada. As exportações já eram irrisórias, e o verdadeiro problema não é a falta de venda para fora, é a falta de produção dentro. E o motivo? Não é segredo para ninguém. Os ataques com drones ucranianos estão desmontando a indústria petrolífera russa peça por peça. Só em agosto, 3 refinarias estratégicas pararam de vez: Novokuibyshev e Saratov, da Rosneft, e Volgograd, da Lukoil, uma das maiores do sul do país. Juntas, elas respondiam por 30 milhões de toneladas anuais, ou 11% de toda a capacidade de refino da Rússia. Não bastasse, a refinaria de Ryazan cortou sua produção pela metade, enquanto Syzra, Slaviansk e a Fipsk também foram alvo. O resultado? 2 regiões já racionam combustível por cartões. Na Crimeia, a inteligência artificial 95 sumiu da maioria dos postos, onde ainda aparece, só com cupom de racionamento. Na Transbaicália, cidades como Krasnokamensk e Borzia não têm mais nenhuma gota do combustível premium. E como se não bastasse, outro golpe certeiro no coração energético do agressor: as Forças Armadas da Ucrânia, com seus sistemas de drones, acertaram em cheio a estação de bombeamento Nikolskoye, no Oblast de Tambov, um novital do oleoduto Druzhba, a artéria que alimenta não só a máquina de guerra russa, mas também seus últimos aliados na UE, Hungria e Eslováquia. Segundo o Estado-Maior ucraniano, o fluxo de petróleo por essa rota estratégica foi paralisado. Mais um golpe na economia de guerra do Kremlin, mais um sinal de que a Ucrânia não está apenas resistindo, está avançando. E falando em avanço, a Ucrânia acaba de entrar em uma nova liga. O fotojornalista Efrem Lukatsky revelou: o míssil de longo alcance Flamingo já está em produção em série. Os detalhes são classificados, mas os especialistas não têm dúvidas: essa arma pode virar o jogo. De acordo com a Defense Express, o Flamingo é uma adaptação ucraniana do FP-5 britânico, da Millennium Group, com uma ogiva de 1 tonelada, o dobro do Tomahawk. E o alcance? 3.000 quilômetros. Ou seja, Moscou está ao alcance, sem falar na fábrica de chads em Elabuga. Mas o verdadeiro trunfo não é só o poder de fogo, é a simplicidade do design. A Millennium afirma que é possível produzir até 50 desses mísseis por mês em tempo de guerra. Isso não é uma vantagem, é uma revolução estratégica. E tem mais: a navegação do Flamingo é a prova de interferências eletrônicas. A Ucrânia provou que tem armas capazes de tirar o sono dos generais russos. Agora, a pergunta que não quer calar: quando a primeira migração desses pássaros vai visitar as fábricas de armas do inimigo? E o futuro pós-guerra? A Ucrânia pode se tornar a maior potência militar da Europa. Foi o que afirmou o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, em entrevista à Fox News. Segundo ele, já é hora de pensar não só na reconstrução do país, mas em como a economia ucraniana vai se posicionar depois da vitória. O diplomata não tem dúvidas: assim que os tiros cessarem,
um tsunami de investimentos europeus vai invadir a Ucrânia. Esse dinheiro não será só para reconstruir cidades, será para transformar o país em um gigante do mercado de defesa. Afinal, quem melhor para fornecer armas testadas em combate real? Mas enquanto a Ucrânia se prepara para o futuro, um ditador vizinho parece viver em um delírio. Uma ligação de Donald Trump, alguns elogios nas redes sociais, influente, respeitado, presidente, aí, de repente, Lukashenko acordou com a ilusão de que é um estadista global. Agora, sonha com uma visita do ex-presidente americano, que prometeu ir à Bielorrússia com a família toda. Resta saber quem vai receber a primeira-dama dos Estados Unidos, a esposa oficial ou a mãe de Nikolai. Mas as fantasias não param por aí. De repente, o líder perpétuo descobriu o turismo sim, aquele setor que ele mesmo afundou com anos de isolacionismo. Em plena colheita, Lukashenko começou a falar sobre hotéis, como se fosse o CEO de uma rede 5 estrelas. E aqui vai a verdade nua e crua: se os hotéis bielorrussos têm baratas nas paredes e debaixo das camas, nenhum turista vai pisar lá. Mas o ditador insiste, quer que os bielorrussos passem férias na terra natal e que o país fature o máximo possível com turismo nos próximos 5 anos. Ele até testou pessoalmente as condições, ou pelo menos é o que diz. Só que a realidade é outra. Para os bielorrussos que ainda estão no país, conseguir um visto é cada vez mais difícil. Os vizinhos, cansados de provocações na fronteira e de imigrantes perigosos jogados como peões, fecham as portas. Centenas de milhares de fugitivos, como Lukashenko chama seus compatriotas que escaparam depois de 2020, não ousam voltar, com medo de terminar as férias em um centro de detenção. Mas mesmo que a política fosse deixada de lado, os números falam por si: 600 hotéis no país inteiro, dos quais apenas 5 têm 5 estrelas e 9 têm 4. A maioria? 3 estrelas e olhe lá. Para elevar os padrões de hospitalidade, as autoridades tiveram uma ideia brilhante: retirar TVs e telefones dos quartos mais baratos. Economia também nos toalhas e cabides. Ou seja, o plano é atrair turistas não com conforto, mas com ascetismo forçado. Francamente, se eu fosse Lukashenko, em vez de caçar baratas nos hotéis, me livraria de outra praga bem maior. Mas essa parte eu deixo para vocês nos comentários. Obrigado por acompanhar até aqui. Seu apoio faz a diferença, deixe seu like, comente, compartilhe. Quanto mais formos, mais forte será nossa voz. Até a próxima, e que as notícias sigam a nosso favor.